Aleluia. Aleluia. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer para quem está do seu lado: você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Diga para ele. Diga para ele, diga para ele. Foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus que está aqui. Glória a Deus. Essa aqui é minha filha. Amém. Está com a agenda. Vamos Mauricé, depois do vocal Fogo Santo. Amém. Vamos lá, você vê que ela depois da agenda. Vocal Fogo Santo. Aleluia. Você manda aí já. Glória a Deus. E logo após o ministério Jardim de Deus. Ministério Infantil Jardim de Deus. Amém. Depois vocal Fogo Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos dar atenção à agenda da igreja. Glória a Deus. Iniciando na terça-feira, a partir das 6 da manhã, nós já estamos aqui, esquentando. Glória a Deus, em oração. Então, das 6 até as 7 da manhã, consagração dirigida pelas senhoras daqui do Ministério Batista El Shaddai. E às 19h30, círculo de oração, e após o círculo de oração, ensaio com vocal Fogo Santo. Então todas as senhoras venham para o círculo de oração e depois ensaio com vocal Fogo Santo. Na quarta não haverá ensaio, só na terça. Na quinta, culto de vigília das 20 horas até as 23 horas. Amém? E no sábado, pela manhã, evangelismo na Cidade Olímpica. Haverá, a saída será daqui da igreja às 8 horas da manhã. Os irmãos estarão evangelizando lá na Cidade Olímpica. E à noite, culto festivo de aniversário do templo da Cidade Olímpica. A saída daqui será às 18 horas. E o valor de R$6 a passagem, em nome de Jesus. No domingo, EBD às 9 da manhã e às 19, culto de louvor e adoração no nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós temos vários visitantes, não deu para pegar o nome de todos, mas eu quero desejar a todos vocês, sejam bem-vindos, voltem sempre em nome de Jesus. Estou vendo a Luciane, seja bem-vindo, meu querido. Essa casa é a casa do Pai e o Pai te recebe todos. Se você vier de braços abertos em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que a igreja recebe nossos visitantes? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Amém. Glória a Deus. Volte sempre. Estamos felizes com a presença de todos vocês e também da amada igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos ao Fogo Santo. Está com oportunidade. Chama lá o Jardim de Deus. Quem está no Jardim de Deus? Já está pronto? Já? Está com oportunidade. Ministério, Departamento Infantil em nome de Jesus. Ministério Infantil Jardim de Deus, glória a Deus. Logo após, vocal Fogo Santo, em nome de Jesus, estará aí com a oportunidade. Amém?
estremece com o louvor das crianças. Glória a Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? As nossas crianças estão aqui bradando a mensagem salvífica e o inferno está perdendo, porque as nossas crianças são do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocal Fogo Santo está com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja fica à vontade para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Toda honra, toda glória seja dada a Ele, aleluia. Está aqui com a na oferta, aleluia. Com a nossa diaconisa Raimunda Muniz e nossa diaconisa, aleluia, Cleide, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é um momento importante. Nós nem sabemos se todo o vestimento desse templo climatizado, confortável, e com nosso guarda-chuva transmitindo a letra na íntegra para todos cantarem, louvar o nome do Senhor. É o investimento da igreja, glória a Deus. Por essa hora você é um missionário de Deus. Nós estamos em nosso 76º culto de missões, amém? Mas como é que eu posso investir nessa obra? Você pode investir orando, você pode investir indo, e nessa hora você pode investir agora na obra do Senhor com a oferta aí que está no seu bolso, no seu Pix. Tem o QR Code bem aí atrás, amém? Nós estamos aí, qualquer coisa nos chama, se não tiver na sua cadeira. Vamos estar passando aí com a nossa comunidade, voluntário, missionário na casa de Deus, amém? Então, está uma oportunidade de levou, em nome de Jesus. O Pix sai atrás, o QR Code, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Então apresente aí os enfermos, apresente aí as vidas. Você que está com uma enfermidade, apresente
sente aí agora em nome de Jesus. Creia na cura agora. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas, os demais pedidos que foram aqui relatados. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nessa noite aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por essa vitória, de termos vencido, Pai, todas as batalhas deste dia. Estamos aqui nessa noite com um povo vitorioso, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos pelas vidas, Senhor, que estão aqui hoje nos visitando, Pai. Deus querido, que nessa noite, Pai querido, Deus, eu creio que o céu está em festa por essas vidas, meu Deus, que vieram à tua casa de cultuar, Senhor, dedicar aqui, Senhor, no momento, Senhor, do seu tempo, para dedicar ao Senhor, Pai. Deus amado, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, por cada vida aqui presente, Senhor. E neste momento eu quero colocar, meu Deus, os dízimos, as ofertas, a qual foram depositados aqui, meu Deus, os mesmos para a manutenção da tua obra, Pai. Que tu venha abençoar cada contribuinte, meu Pai, de uma forma especial, Senhor. Deus, que não venha faltar nos seus celeiros, meu Deus, que sempre eles tenham com abundância, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor também abençoe de maneira grandiosa e graciosa aqueles que não puderam contribuir nessa noite, mas que o Senhor venha prover para que eles também possam participar desse momento tão importante da tua casa, Senhor, que é a contribuição para a expansão do teu reino aqui na terra, para o sustento da tua obra, Pai. Assim, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por esta oportunidade que nós temos de te servir com as nossas finanças, meu Pai. Deus amado, e nesta hora coloco diante de ti todos aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão sentindo algo, que chegaram aqui sentindo algo, ou mesmo aqueles que não chegaram desta casa nessa noite, porque não há distância para o teu operar, Senhor, e da mesma graça que está sendo derramada aqui sobre o teu povo reunido nesse lugar, nós cremos também, Senhor, que está sendo para agraciado, Senhor, cada pessoa, aonde quer que esteja nessa hora, que esteja doente, meu Pai, nós declaramos nessa noite em teu nome cura e restauração, meu Pai, em todas as áreas da sua vida, Pai. Nós te louvamos nessa noite, que a tua palavra que vai ser pregada, Senhor, venha tocar nos corações, Senhor, de maneira, meu Pai, que quem ouvir não vai resistir ao teu chamado, Pai, porque não é por acaso que o Senhor trouxe cada vida aqui, mas hoje o Senhor está dando oportunidade, Senhor, e em nome de Jesus, que a semente que vai ser lançada agora vai dar fruto, em nome de Jesus, Pai, que tu use o teu servo com muita sabedoria, com muita graça, com muita unção, e que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe nessa noite nos corações de cada um que está aqui, porque é o Espírito Santo do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus, Pai. Assim, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu aí a bênção, a vitória, glorifica a Deus, amém? Pastor presidente, José Luiz,
Já fizemos aí a oração pelo dízimo e oferta, também fizemos aí a oração missionária, também já pelo seu servo, o pastor Zé Luiz, vai estar administrando a palavra nessa hora, então fique atento nessa hora, em nome de Jesus, para aquilo que o qual Deus vai falar por esse instrumento de Deus que tem sido levantado nessa última hora, amém? Então, pastor, fique à vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, a paz, Senhor Jesus, se renove sobre as vossas vidas, amados. Bom estarmos na presença do nosso Deus. Quantos aqui nessa noite creem que Jesus ressuscitou? Amém? Glória a Deus. Esta certeza, amado, ela precisa estar presente nos nossos corações. Algumas pessoas ainda vivem e agem como se Jesus permanecesse no túmulo, como se ele permanecesse morto. Mas segundo a palavra de Deus e segundo a experiência de vida cristã que nós temos tido, Jesus está vivo e habita no meio do seu povo. Amados, hoje uma data especial, nosso terceiro domingo do mês, quando é realizado o culto de missões. E nesta ocasião também nós estamos a comemorar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estamos vindo ali na nossa igreja, lá no Residencial Novo Renascer, estivemos celebrando a ceia do Senhor e pela graça de Deus nós chegamos até aqui para estarmos com os amados irmãos celebrando ao Senhor nosso Deus. O nosso tempo, amado, não nos permite prolongar muito. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, livro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo de número 12. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Mas a lei não tem nada a ver com fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados, nós, debaixo da graça de Deus, queremos nessa noite transmitir a palavra do Senhor ao seu coração. E nós temos colocado como temática, a cruz, uma mensagem universal de salvação. Nós assistimos há pouco uma apresentação pelas crianças, e quero de antemão parabenizar aí as nossas professoras que estão trabalhando com as crianças, pelo zelo, pela dedicação, pelo trabalho que tem sido feito. Deus abençoe cada uma das nossas irmãs, em nome de Jesus. Mas como eu falava, as crianças aqui, cada uma com o seu cartaz, com uma cruz
desenhada. Esta cruz, este modelo, é conhecido como a cruz latina, e possivelmente foi a cruz a qual Jesus foi crucificado, pois na primeiro século da era cristã havia 3 modelos de cruz. Esta primeira cruz, conhecida como cruz latina, uma outra cruz com o símbolo de um T, que era conhecido como a cruz de Santo Antônio, e a outra cruz, no formato de um X, era conhecida como a cruz de Santo André. Esta cruz latina, é provável que este modelo foi a cruz a qual Jesus foi crucificado, pois sobre ela, diz a palavra de Deus, que foi colocado a acusação de Jesus, onde estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Quando nós falamos de cruz, amado, ninguém imagina a cruz como um prêmio, ninguém imagina a cruz como uma recompensa. Quando se fala de cruz, vem logo à nossa mente uma imagem de adversidade, de luta, de castigo. O próprio Jesus, ele disse: se aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Não é um dia sim e outro não. Ele disse: a cada dia tome a sua cruz e fique no meio do caminho, desista. Não, ele diz: tome a sua cruz e siga-me, siga-me, siga-me. Quantos estão seguindo a Jesus? Quantos estão seguindo a Jesus? Não permita que a sua luta, que a sua adversidade, que as provas que você enfrenta venha fazer você ficar no meio do caminho. Então, amados, a cruz, desde os primórdios, desde lá os tempos primitivos, a cruz era um instrumento de castigo, de punição para os piores malfeitores. A cruz, ela foi usada pelos assírios, ela foi usada pelo Império Romano. A cruz, ela foi usada por alguns governos nos tempos antigos. Na palavra de Deus também nos fala no livro de Deuteronômio, capítulo 21, nos diz a palavra de Deus: o Senhor fala por intermédio de Moisés, e algo ele diz que aquele que fosse pendurado no madeiro, esta pessoa era uma pessoa maldita, não era uma pessoa abençoada, mas todo aquele que fosse pendurado no madeiro, esta pessoa era amaldiçoada. De maneira que o texto qual nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele fala que Jesus se tornou maldição, se tornou maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. Passou mais porque ele se tornou maldito. O que ele fez de errado? Ele cometeu alguma atrocidade? Ele matou alguém? Ele cometeu algum pecado? Não, diz a palavra de Deus que ele se tornou maldito, porque ele assumiu o teu lugar. Porque ele assumiu o teu lugar.
assumir o nosso lugar. E diz a palavra de Deus que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós que estamos aqui somos o motivo, parte do motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Então, apenas pessoas malditas eram pregadas no madeiro. Números capítulo 21 nos fala que em determinada ocasião o povo de Deus no deserto desobedeceu. Ele se afastou de Deus. Ele começou a murmurar enquanto ele estava caminhando. E diz a palavra de Deus que Deus enviou serpentes agradadoras. E aquelas serpentes começaram a morder. E muitas pessoas foram mortas. Então eles começaram a clamar a Moisés. E pedir que Moisés intercedesse a Deus por eles. E diz a palavra de Deus que Moisés intercedeu. Moisés clamou. Ainda hoje as coisas acontecem assim. Algumas pessoas, enquanto está tudo bem na vida delas, elas não pedem oração, elas não vão para a igreja, elas não leem a Bíblia, elas não se congregam. Mas quando as coisas ficam difíceis, papai ora por mim, mamãe ora por mim, tio ora por mim, vovó ora por mim, faz uma campanha por mim. Assim estava o povo. Diz a palavra de Deus que o povo pediu para Moisés interceder. E Moisés intercedeu. E a resposta de Deus para Moisés foi: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no madeiro. E se alguém quiser segurar, tem que orar para ela. Tem que olhar para aquela serpente de bronze. E assim aconteceu. Muitos anos depois, João capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, era um fariseu, ele conhecia a lei, ele conhecia a história da serpente de bronze, mas ele achava que aquilo era algo que tinha ficado no passado. Então Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus disse a ele: Nicodemos, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem também seja levantado do chão. E todo aquele que olhar para ele terá vida eterna. O que Jesus estava dizendo, amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes da palavra de Deus, é que se alguém quiser vida eterna, tem que olhar para Jesus. Se alguém quiser vida eterna, tem que olhar para o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Jesus, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 32 e 33, ele diz: ó, o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que olhar para ele vai considerar aquilo como um espetáculo. Naquela época, amado, o povo não tinha tantas shopping, tantas outras coisas como se tem hoje, né? Para as pessoas terem os seus momentos. Então, eles se divertiam muitas vezes quando alguém era morto, alguém era condenado. Então, muita gente seguiu para ver a morte de Jesus ali na cruz. Ela foi considerada como um espetáculo. Então, Jesus disse que quando ele fosse levantado na cruz, ele iria atrair muitas pessoas até ele. E assim aconteceu. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 11, que a cruz era um escândalo. Por que um escândalo, amado? Porque a cruz
Pastor, mas como é que alguém demonstra amor através de uma cruz? Romanos 5,8 diz a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, verdadeiramente, Deus não prova o seu amor para conosco quando Ele nos dá um carro, quando Ele nos dá uma casa, quando Ele nos dá um emprego. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção, mas a maior demonstração do amor de Deus foi a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, se você quiser vida, se você quiser ter certeza de vida eterna, olhe para o Cristo crucificado, o Cristo que morreu por mim e por você, o Cristo que nos deu vida. Então, a cruz de Cristo, porque ela representa um escândalo, amado, porque ela nos humilha e tira todos os nossos méritos. Você não pode bater no peito, o pastor não pode bater no peito e dizer: eu mereço a salvação. Ah, Jesus morreu por mim, porque eu sou bonzinho, por isso, por aquilo outro. Não, amado, a palavra de Deus diz em Romanos 3,23: todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram e estavam separados de Deus. Mas a palavra de Deus diz que através de Jesus, a sua morte na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Através da morte na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. A cruz, amados, ela representa uma maldição, ou representava uma maldição na época de Jesus, porque a cruz era um lugar de vergonha. Jesus, quando foi pregado lá na cruz, ninguém bateu palma para ele. As pessoas passavam aonde ele estava dizendo: mas não foi tu que curou, não foi tu que ressuscitou Lázaro, não foi tu que curou o cego, não foi tu que curou o leproso. As pessoas diziam: desce da cruz e a gente vai acreditar em ti. Então muitas pessoas ali, e os próprios discípulos de Jesus, alguns se envergonharam do Cristo crucificado. Alguns tiveram vergonha de dizer que eram discípulos dele. Quando ele morreu, 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia era amigo do Sinédrio. Nicodemos fazia parte lá dos fariseus. E eles pediram o corpo de Jesus. Durante o ministério de Jesus, eles não se declararam publicamente como discípulos de Jesus. Mas quando Jesus morreu, eles se apresentaram ali claramente. E José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E eles carregaram o corpo de Jesus. E eles embalsamaram ali, eles colocaram dentro, eles colocaram perfumarias sobre o corpo de Jesus. E eles depositaram o corpo de Jesus naquele túmulo. Mas aquele túmulo era apenas emprestado. Jesus só precisou dele 3 dias. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Então a cruz, amado, ela representa o amor de Deus, mas ela representa também a maior vergonha que alguém pode sentir. Tá? Isaías 53 diz que Jesus ele foi tão desfigurado que as pessoas escondiam o rosto dele. Também, eu não sei quantos já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. É muito forte. Eu não consigo assistir todas as cenas daquele filme. É muito forte, é muito impactante.
passou, o que ele enfrentou por nós. Mas ele não desistiu. Mas ele não retrocedeu. E muitas vezes nós somos tentados a desistir, porque a gente está enfrentando um problema, uma luta, uma dificuldade. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vai completar dizendo: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele te ama apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das provas, apesar das tuas falhas. Ele te ama e quer verdadeiramente te salvar. Apesar de tudo, ele nos ama. Cristo nos resgatou da maldição. Quando Jesus foi pregado na cruz, duas pessoas foram crucificadas ao lado dele. Um daqueles ladrões, ele perdeu a chance de ser salvo, porque ele pôs uma condição. Ele disse: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Muitas pessoas, amados, estão tão perto do Salvador, estão tão perto da vida eterna, mas desprezam, porque impõem condições. O outro ladrão, ele se quebrantou, ele não olhou para a situação, ele não olhou para o momento, mas ele olhou além da cruz, e ele percebeu que, embora aquele homem estivesse na mesma situação que ele ali pregado, aquele homem não era um homem qualquer, aquele homem era o rei dos reis, o senhor dos senhores, e aquele homem tinha um trono esperando ele. Então aquele ladrão, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Não perca a chance. Um daqueles ladrões perdeu a chance, porque pôs uma condição. Não impõe a condição, amado. A condição quem criou foi Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, entrega a tua vida para Ele. A condição é esta. Temos que crer nele, entregar a vida para Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Então Jesus venceu a tentação de descer da cruz. As autoridades dos soldados disseram: desce da cruz. Os soldados disseram: desce da cruz. O ladrão disseram: desce da cruz. Mas ele disse: a minha vida ninguém tira, eu mesmo dou. Eu escolhi a cruz, eu me doei para a cruz, eu vencerei a cruz. Ele venceu. E Paulo vai dizer que ele foi obediente, amado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todos nós um dia vamos morrer, amado. E se Jesus não nos arrebatar logo? Mas se nós tivermos que morrer, que a gente morra obedecendo a Deus, morra debaixo da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Obedeça ao Senhor, ainda que você esteja na luta, na prova, na tribulação, na aflição. Quantas vezes você vai ser tentado a desistir? Quantas vezes você vai ser tentado a olhar para trás? Mas a palavra de Deus, o autor de Hebreus vai dizer: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para o alto. O autor de Hebreus vai dizer: eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus
abra mão da sabedoria humana e renda-se à mensagem da cruz. Paulo diz que a mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Eu não sei como você está ouvindo esta mensagem, eu não sei como você está discernindo, como você está recebendo, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, na tua mente. Abra mão da sua sabedoria humana, dos seus méritos, do seu entendimento. Não, mas eu acho que é de outro jeito. Ah, mas para mim é melhor assim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A cruz, amada, ela nos fala de perdas terrenas e ganhos celestiais. Tem muita gente que está querendo seguir Jesus só para ganhar coisa na terra, mas Jesus não prometeu um reino nesta terra, Ele prometeu um reino celestial. Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Se eu e você tivermos uma convicção, uma certeza do reino celestial, a gente vai conseguir viver melhor na terra. Porque a palavra de Deus diz: pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo estará sentado à destra do Pai. Ele estará sentado, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu na cruz, amado. De Cristo, não é uma cruz qualquer, é a de Cristo. Tinha três lá, mas só a de Cristo que nós encontramos a mensagem de salvação, a mensagem de libertação. Então na cruz nós encontramos reconciliação. Tá? Tem muita gente que está brigado com Deus, tem muita gente que está frustrado com a igreja, tem muita gente que está zangado com o pastor, com o crente, com A, com B, com C, e por causa disso está caminhando em direção ao inferno. Te reconcilia com Deus, te reconcilia com Deus, te reconcilia com Deus. Porque a palavra de Deus diz que a noite vem quando ninguém mais poderá se reconciliar. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Então na cruz de Cristo nós encontramos reconciliação, nós encontramos paz e nós encontramos libertação da agiotagem espiritual. Eu encontrei um termo aqui, tá? A palavra de Deus diz que lá na cruz Jesus rasgou todo o espírito de dívida que pesava contra nós, tá? Lá na cruz, quando Jesus bradou: ó, está consumado, tá? Está consumado. Diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso o autor de Hebreus vai dizer: tenhamos, pois, ousadia para entrar nos santos dos santos, por intermédio do sangue de Jesus. Por intermédio do sangue de Jesus, eu posso adentrar no santo dos santos. Por intermédio do sangue de Jesus, eu posso louvar, eu posso exaltar, eu posso ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Já concluindo, igreja do Senhor, a cruz está vazia. A cruz, ela está vazia. O nosso Cristo não está mais nela. Ela foi só um instrumento de passagem, algo momentâneo. Ele foi desfigurado, ele sofreu, ele foi humilhado, ele se tornou espetáculo, mas ele venceu. Então a cruz está vazia, o túmulo também dele está vazio.
Mas tem algo, amado, que não está vazio. O trono está ocupado. O trono está ocupado. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pilatos perguntou: tu és reis? Ele disse: eu sou. Porque a mensagem universal, a mensagem da cruz, Pilatos até quis afrontar os judeus, e ele mandou escrever sobre a cabeça de Jesus, e mandou escrever nos principais idiomas da época: o grego, o latim e o hebraico. E o local onde Jesus foi crucificado era uma passagem, de maneira que todo mundo que passava ali lia aquela frase: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Só que o apóstolo João, amado, escrevendo o Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, João compreende que Jesus não é apenas Rei dos Judeus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá sobre a cabeça dele foi escrito Rei dos Judeus, mas o livro de Apocalipse vai dizer que na sua coxa e no seu manto tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O poder transformador da mensagem, amado, da cruz, nos torna bem-aventurados ao lermos, ao ouvirmos e ao guardarmos pela fé a certeza de que Jesus Cristo está vivo. E não apenas isso, mas a mensagem fala de uma realidade visível: Jesus está vivo. João, lá na ilha de Pátmos, o Senhor se apresentou a ele, e João ouviu uma voz, e ele disse: no meio dos candeeiros estava lá alguém que tinha as 7 estrelas na mão, e andava no meio dos 7 candeeiros. E João ouviu uma voz que dizia: eu sou Jesus, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Sabe o que isso significa, amado? Ele está no trono, ele está no controle. Tem muita gente que já perdeu o controle da sua vida, mas se você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ele não perderá o controle, ele vai controlar, ele vai controlar. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo capítulo 37 vai dizer: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você tem coragem de entregar o controle da tua vida para Jesus? Chegar e dizer: Jesus, está aqui a chave, Jesus, está aqui a chave da minha vida. Você tem coragem de fazer isso? Ele disse que ele tem a chave da morte e do inferno, a chave do poder, da autoridade, está nas mãos dele. Então, amado, a cruz estava fixa na terra, o túmulo estava na terra, mas o trono está inabalável dos céus. O trono está inabalável dos céus. E diz a palavra de Deus, amado, que um dia esse céu ele vai se abrir, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores
virá com uma multidão de anjos. E sabe o que nós vamos ouvir naquele dia? Haverá duas vozes que serão ouvidas naquele dia. O Senhor Jesus falou que naquele grandioso dia Ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vindes, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. A um outro grupo Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito. A maldição é o resultado de quê, amado? Da ausência de fé no sacrifício que Jesus fez na cruz. Aqueles que acreditam e tomam posse do que Jesus fez se tornaram benditos, mas aqueles que rejeitam a Jesus são malditos. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, João começou a chorar, porque ele ouviu uma voz que dizia: quem é digno de abrir o livro? E diz a palavra de Deus que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno. E diz a palavra de Deus que João começou a chorar. Mas de repente alguém diz para João: João, não chores mais. Eis-se o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e lhe desatar os seus 7 selos. Ele venceu, ele venceu. Colocaram Jesus no túmulo. Pilatos mandou selar aquele túmulo e diz: olha, não vai sair daí não. Mas diz a palavra de Deus que o anjo desceu, houve um brado, um terremoto, o selo se rebentou. Por quê? Porque aquele que haveria de abrir os 7 selos estava lá dentro e ele ressuscitou, para que todos soubessem que o túmulo estava vazio. Eu creio no Deus vivo, eu creio no Jesus vivo, eu creio no Senhor que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. O apóstolo Pedro disse: não foi prata, não foi ouro, não foi pedras preciosas que nos comprou, mas foi o sangue de Jesus. Sabe o que a cruz nos ela realiza, mano? Ela iguala todo mundo. Se é rico, se é pobre, se é mendigo, se mora numa mansão, se tem uma Ferrari, se tem um carro do ano, se tem isso, se tem aquilo, na cruz todo mundo se iguala. Todo mundo é igualado ao mesmo sangue que Jesus derramou por mim, derramou por você, derramou pelo viciado, pelo alcoólatra, pela prostituta, pelo aquele que realmente está totalmente jogado na sarjeta. O mesmo sangue foi derramado e a mesma salvação está disponível para qualquer pessoa, desde que queira, desde que receba, desde que aceite. E o seu nome será escrito no livro da vida. Por isso Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando os selos foram abertos, amado, ainda ficou faltando o 7. Apocalipse 8 diz que as orações dos santos, as orações da igreja, quando os santos oraram, diz a palavra de Deus que o 7º anjo tocou a 7ª trombeta. Quando a igreja está orando, amado, a igreja ora, a igreja clama e coisas acontecem. A mensagem da cruz que tem, amado, é ultrapassar gerações, que tem vencido reinos, que tem vencido gerações. É uma mensagem que tem sido regada por oração, pela perseverança de homens e mulheres que
não prevalecerão contra a minha igreja. Então, amados, como já amplamente enfatizado, o poder transformador não está em carregar uma cruz no pescoço, uma cruz no braço, fazer uma tatuagem de Jesus ou mesmo de uma cruz no corpo. Não, o poder transformador da mensagem da cruz não é isso. O poder transformador consiste na certeza da obra expiatória ou sacrificial de Cristo na cruz, e consiste em não abrir mão da redenção, a qual foi o preço que Jesus pagou e nos comprou. Então não valorize mais os teus desejos, as tuas vontades, do que a vontade de Deus por você. Por isso que Jesus disse: ó, é melhor entrar no céu com uma só mão, com um só olho, com um só pé. Eu tenho um bocado de sapato lá em casa, mas eu não pude calçar. Então Jesus disse: ó, é melhor entrar no céu sem uma mão, sem um olho, sem um sapato, do que com os dois olhos ir para o inferno, do que com as duas mãos ir para o inferno. Eu não sei o que tem te afastado de Deus. Eu não sei o que tem impedido você de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Mas se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, você jamais terá certeza de vida eterna, de salvação. Mas nessa noite Jesus fala contigo. E a palavra de alerta que ele diz para nós é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nessa noite tem alguém no nosso meio. Jesus diz: ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nessa noite, Jesus demonstrou um amor para com você. A Páscoa não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho. A Páscoa tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus. A palavra de Deus disse: Jesus, ele é nosso cordeiro pascal. Por isso o profeta João Batista declarou: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fica esperando vencer tuas fraquezas para você decidir ser um crente. Não, diz a palavra de Deus que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto você reconhece as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dificuldades, mas mesmo assim você vem para a presença de Deus, você vem para os braços do Senhor, saiba que Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e você vai vencer as suas lutas, você vai vencer as suas provas, você vai vencer as tentações, você vai vencer o deleite e os prazeres que o inimigo coloca diante de você. Mas para isso, tome posse para a sua vida da mensagem da cruz, uma mensagem de salvação, uma mensagem de amor. Se tem alguém no nosso meio, eu convido a igreja do Senhor a se colocar em pés. Se você porventura, quem sabe você sabe que está distante da presença do Senhor, glória a Deus, louvado seja o Senhor, ah, santo Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus, maravilhas, glória a Deus. Amém, amados. Se tiver mais alguém, venha. Estamos aqui dois jovens na presença do Senhor. Jesus estava contigo, amado. Jesus estava contigo. Não se prenda a situações, a condições. Aquele
Aquele homem estava sofrendo lá naquela cruz, mas ele cria que Jesus tinha um rei. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Nós queremos estar orando aqui por estas duas vidas. Nós temos aqui o Rafael, temos o Mateus, tá? Temos esses dois jovens, amado. Mateus é filho aqui do nosso irmão Magueiro, sobrinho da nossa irmã Marcelo, e temos aqui também o Rafael. A palavra de Deus diz, amado, que há uma festa no céu, há um banquete nos céus, quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta à presença do Senhor. A palavra de Deus diz que em Isaías 53 que o Senhor Jesus ficou satisfeito quando ele viu o resultado do seu penoso trabalho. Não foi fácil o que Jesus enfrentou, não foi fácil o que ele passou. Senhor, eu quero que neste momento, Jesus, diante da tua presença, te apresentar aqui a vida do Mateus, que conhece este jovem. Eu te dou graça, Deus, pelo teu amor manifesto na vida de Mateus, pelo cuidado, pelos livramentos que tu tens dado a ele. Eu te dou graça, Jesus, pelo seu retorno à tua casa, à tua presença. Senhor, toma a sua vida em tuas mãos. Tu sabes da sua história, da sua caminhada, mas tu tens amado ele, Deus. Tu tens amado, tu tens guardado, tu tens livrado. E eu sei que nesta noite ele não chegou aqui por acaso, Senhor. Então toma ele em tuas mãos. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Restaura, reconcilia, coloca a paz no seu coração. Que todas as suas dívidas espirituais, Deus, são pagas nesta noite. Eu creio, Jesus, no teu poder. Toma ele em tuas mãos, faz maravilha. Te apresento também, Jesus, o Rafael. Tu conheces este homem, tu sabes a sua história, o seu deitar e o seu levantar. E eu te peço, Jesus, toma ele em tuas mãos. Faz a tua obra, Jesus, sobre a sua vida, sua casa, sua família. Tu sabes o desejo do seu coração. E nesta noite ele vem aqui diante do teu altar, diante da tua presença, Deus. Tu diz na tua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma Rafael em tuas mãos, Deus. Escreve o seu nome no livro da vida. Faz dele um vaso de bênção, um vaso de honra. Que a alegria da salvação esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja tem uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém, amados. Graças a Deus. A porta da graça, amados. A graça está aberta. Aleluia, amado. Irmãos, Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. A mensagem da cruz não é algo que é para a gente lembrar de ano em ano. Férias da Páscoa, eu vou esperar agora mais um ano. Ano que vem na Páscoa. Não, amado, é diariamente. Todo dia. A obra que Jesus fez por nós é algo que se manifesta diariamente.
Então eu louvo a Deus pela tua vida nessa noite. Você que veio nos visitar, você que está conosco, tá? Louvo a Deus por você, tá? Todos vocês aqui presentes, Deus abençoe grandemente. E o nosso irmão Gabriel, a irmã Lisete, sua esposa, sua filha, o Zane e todos os demais aqui presentes nessa noite. Deus abençoe a todos vocês grandemente, dá alegria em ter vocês, tá? Que a bênção de Deus, esta igreja está aqui neste local com um propósito, ser uma porta de salvação, uma porta onde a palavra de Deus é pregada, é anunciada, e Deus tem nos dado a graça de cumprir com a sua obra, com a sua vontade. Você será sempre bem-vindo neste local e convidado também a fazer parte desta família. A família é o Chapéu. Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Próximo final de semana, no sábado e domingo, teremos ali no nosso templo da Cidade Olímpica, tá? O templo da Cidade Olímpica, aniversário de 22 anos do Ministério Batista El Shaddai, lá na Cidade Olímpica, com o tema Igreja, Casa de Deus, Porta dos Céus. Eu acho que é isso, eu não lembro agora, mas eu creio que é isso, amém? Deus abençoe a todos, amados. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, nossa vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor, aviva-me e usa-me para proclamar teu nome. Amém. Graças a Deus, irmão. Os visitantes ali, quiserem dar o seu nome ali na porta ali para nossas secretárias ali, amém. Deixa esse seu nome para a gente estar orando, amém. Glória a Deus. Essa irmã Laines ali está ali na porta ali, ó. Obrigado, irmã Laines. Ficou aqui na porta aqui, viu? Está uma bênção. Dá seu nome aí. Para a gente estar